faltava ligar o bom dia. Queridos, é uma alegria muito grande poder outra vez estar aqui e ver que entre tantos irmãos queridos tem o pastor Josias. Que alegria de rever lá de Paraty, né? Muito bom. Nós estamos desde o domingo passado trazendo uma série de 4 mensagens sobre o cristão equilibrado. E eu sei que isso tem repercutido, né? A gente tem ouvido algumas pessoas partilharem a sua experiência quando tem ouvido sobre esse tema. Há muitas coisas que nós precisamos ser equilibrados, né? Mas eu escolhi 4. Domingo passado de manhã eu falei sobre o equilíbrio entre a nossa visão do céu e a nossa visão da terra, não é? Então eu disse, vamos esperar o céu, mas vamos cuidar do planeta, cuidar da terra numa perspectiva ecológica. À noite eu falei sobre viver a fé, mas cuidar das emoções. Ou seja, compreendemos que não podemos ser cristãos emocionalistas, mas também não podemos ser pessoas avessas à vivência da emoção, saber lidar com a emoção. Hoje de manhã eu vou falar sobre o cristão equilibrado no sentido de combinar o enriquecimento da nossa alma e o cuidado com o nosso corpo. E à noite eu vou falar sobre sirva na igreja, mas cuide da família, né? Então, buscando sempre o equilíbrio entre esses temas que muitas vezes são polarizantes e por isso radicalizados em alguns momentos na nossa vivência da fé. Mas antes de começar a falar sobre o cristão equilibrado, hoje de manhã, eu queria fazer um comercial, não é? Talvez faz mais de um ano que eu não trago o meu material, e meu material não tem muita coisa nova, principalmente coisa escrita. Eu não sou bom para escrever, sou melhor para falar, né? Então eu tenho mais DVDs novos, né? Eu tenho DVDs para casais, né? Alguns, para criação de filhos, para família e alguns temas psicoteológicos, falando de autoestima, ansiedade, depressão e uma série sobre perdão. Esse material está lá fora, depois do culto vocês podem ter contato com ele. E eu tenho uma folha explicando o conteúdo de cada um desses DVDs, ou seja, o que você vai encontrar ali, não é? Também estão me perguntando sobre o encontro da Clínica de Vida Saudável do MOVA, né? Estive aqui conversando com o pastor Vitor há quase um mês atrás e não ficamos ainda com uma data marcada, mas nós queremos ter mais uma série de encontros do MOVA, com uma roupagem diferente. Vamos caminhar com um grupo, não vamos aceitar que pessoas venham no segundo encontro ou só no último, porque isso atrapalha muito o nosso projeto de estar ministrando sobre vida saudável na clínica. Então, aguardem, nós vamos divulgar a nossa próxima clínica de vida saudável. Também queria dizer que essas mensagens que nós estamos trazendo podem também ser encomendadas. E vocês também têm contato ali com o material do MOVA, que nós gravamos no estúdio da Rede Boas Novas, eu e o Dr. Rômulo, ele vai falar aqui hoje também um pouquinho. E nós gravamos esses DVDs, tem uma boa qualidade, e eles também estão à disposição, falando de movimento, falando de objetivo, verdade e alimentação, um DVD de cada tema, né? Esse material também está ali, vocês podem ter contato com ele depois do culto. Muito bem, o cristão equilibrado. Enriqueça a alma, mas cuide do corpo. Queridos, como disse antes, nós vivemos muitas vezes algumas polaridades na nossa caminhada da fé cristã, não é? Por exemplo, quando eu estou aqui participando do louvor, eu vejo que algumas pessoas levantam as mãos para louvar, outras não levantam as mãos, não é? Isso não é uma questão doutrinária, isso é uma questão não essencial da nossa fé. E nós precisamos ter liberdade para levantar a mão sem criticar quem não levanta e não levantar a mão sem criticar quem levanta. Esse, por exemplo, é apenas uma... Deixa eu ver se isso aqui está funcionando, né? O Felipe estava em dúvida se está funcionando ou não. Deixa eu ver se está. Parece que sim.
né? Então nós temos a necessidade do equilíbrio, né? Nós não podemos criticar pessoas que fazem determinadas coisas ou que têm determinadas posturas que não são ligadas à questão doutrinária, mas à questão da prática, da vivência cristã dentro de uma liturgia, dentro de um culto, não é? Então, há um pensamento do passado, né, que diz o seguinte: em coisas essenciais nós devemos ter unidade. Então, nós temos unidade nas coisas essenciais. Eu disse domingo passado que nós não temos problemas sobre a nossa crença que Deus é o Criador, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, que Jesus é o nosso Salvador, que morreu, ressuscitou no terceiro dia e que voltará a esse mundo, que o Espírito Santo habita em nós, está aqui na terra como um Deus presente aqui na terra, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos guia a toda a verdade. Também cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, completa em si mesmo. Então, essas coisas nós não temos problemas, essas coisas nós não temos divisão. Isso é essencial que não tenhamos divisão, nós estamos unidos nessas crenças. E então essa pessoa que formulou esse epigrama, ele disse o seguinte: nas coisas essenciais precisamos ter unidade. Nas coisas não essenciais, como por exemplo levantar a mão ou não, isso não é essencial, nós devemos ter liberdade. Ou seja, você faz, mas não critica quem não faz. Quem não faz, não critica e não polariza com quem faz, né? Então, nas coisas não essenciais precisamos ter liberdade. E em todas as coisas precisamos ter caridade, ou seja, amor. Ou seja, em todas as questões que podem de alguma maneira nos colocar em contradição com aquilo que os outros pensam ou fazem e que não são coisas essenciais, precisamos sempre utilizar o amor. Uma das razões, eu creio que me motivou, né, a trazer essa série de mensagens, começou com a minha reflexão sobre a questão do MOVA. Eu tenho visto, né, e lido no grupo do MOVA, que está no WhatsApp, né, muitas vezes expressões muito totalitárias, muito radicais, né, como se todo mundo tem que fazer aquilo, ou ninguém tem que fazer aquilo, ninguém deve tomar refrigerante, não é? Quer dizer, então, as pessoas colocando o seu pensamento como sendo o pensamento que todo mundo tem que seguir, não é? Quer dizer, sem considerar que as pessoas podem ter liberdade de não tomar refrigerante, não é? Então, e precisa usar essa liberdade. Então, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Eu, então, pensei em 10 mandamentos de um crente saudável, equilibrado. Mas eu não vou falar desses 10 mandamentos aqui hoje, eu vou mandar para o grupo do MOVA depois, né? Nós precisamos realmente ter a compreensão de que precisamos buscar a base bíblica para as coisas que nós fazemos, não é? E também precisamos acreditar que quem não faz exercícios e não come comida natural, não está errado, não está em pecado. Não podemos radicalizar a esse ponto, né? E as pessoas também que não fazem isso, acharem que aqueles que estão buscando a vida saudável, que estão buscando uma atividade física, uma alimentação mais natural, são pessoas extremas, que deviam cuidar da alma, não se preocupar com o corpo, né? Então, nós precisamos de fazer esse balanceamento, né? Ter esse balanço na nossa vivência cristã. Então, precisamos também entender, não é, que nós somos um ser integrado, não é? Na concepção grega, nós somos pessoas que têm 3 dimensões numa só, que é o corpo, que nos coloca em contato com o ente material, com o mundo, as coisas que são tangíveis. Nós temos a alma, que na concepção grega vem, na palavra grega que traduzida da alma é a palavra psique. Então podíamos imaginar que a alma seria, na visão grega, aquilo que me relaciona com os outros, não é? Aquilo que faz me relacionar comigo mesmo, não é? Então isso seria a alma. E o espírito, aquela visão de que o espírito é que me liga na dimensão vertical. O espírito seria aquele que me liga com transcendência, que me faz ter contato com Deus e que faz com que o homem busque alguma relação com o transcendente em qualquer situação, né? Então isso é o homem holístico. E nós cremos que essas
três dimensões do homem, elas estão absolutamente interligadas, não é? Elas não são departamentalizadas, não se pode tratar do corpo sem pensar na alma, nas relações, não se pode tratar do corpo sem pensar na relação com Deus, no espírito. E quando nós somos afetados, por exemplo, adoecemos no corpo, nós somos afetados na emoção, nós somos afetados no nosso psique, e também muitas vezes isso afeta as nossas relações interpessoais. Então essas coisas não são estanques na nossa vida, elas estão absolutamente interligadas. E quando uma adoece, geralmente adoece as demais, porque nós estamos em uma comunicação constante entre esses três entes. E outra coisa interessante é que a Organização Mundial de Saúde preconiza que saúde não é ausência de doença. Saúde é um equilíbrio ou um bem-estar biopsicossocial, ou seja, biológico no corpo, psicológico na emoção e social, quer dizer, nas relações interpessoais. Essa é a definição de saúde da OMS, a Organização Mundial de Saúde da ONU. Então nós precisamos ter uma compreensão que quando pensamos hoje de manhã em alma e corpo, né, enriqueça a alma, mas cuide do corpo, nós estamos falando em coisas que não podem ser separadas e que elas precisam estar equilibradas e saudáveis. Então, num primeiro momento, eu queria falar para vocês como enriquecer a alma enquanto você cuida do corpo. Como enriquecer a alma enquanto você cuida do corpo. A primeira, eu queria colocar para vocês, né? Eu acredito que nós todos temos preocupação de nos enriquecer ou de enriquecer a nossa vida do ponto de vista material. Ou seja, queremos ter mais dinheiro, ter mais recursos, ter mais conforto. Isso não é errado, dependendo da ênfase que você coloca nisso, né? Isso não está errado. Mas a Bíblia diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, queridos, não está errado querer ganhar mais dinheiro, ter evolução no seu trabalho, buscar uma projeção profissional, ter mais recursos, isso não está errado. Mas em termos da eternidade, isso não pode ser prioritário, porque a Bíblia diz que o homem de nada aproveita se ele quiser ganhar muita coisa, mas ele não tiver uma compreensão do valor da alma, não só o valor eterno, mas o valor para esse mundo mesmo. Não adianta ganhar o mundo inteiro e viver com uma alma adoecida na dimensão do planeta em que vivemos, né? Eu acredito que muitos de nós estamos pensando em como ter uma vida fisicamente saudável. Eu acredito que uma boa parte, eu tenho recebido muitas informações, muita gente falando de como está buscando viver uma vida saudável. E muitos até vivem de uma forma espartana, com muitas limitações para a sua alimentação, fazendo atividade física basicamente todo dia. E isso não está errado. Mas isso na dimensão da eternidade não é a coisa mais importante, porque a Bíblia diz de que adianta, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a compreensão do valor da sua alma, não é? Então, eu acredito que cuidar da alma ou do espírito, porque na concepção judaica alma e espírito são a mesma coisa, é a principal busca da caminhada cristã. Eu não tenho dúvida em afirmar que a principal busca da alma cristã é a do caminho da alma, é do enriquecimento da alma, o enriquecimento do espírito, é da nossa relação com Deus, aprofundando a nossa relação com o eterno, dimensionando de uma forma mais saudável as nossas relações interpessoais e aprendendo a lidar cada um consigo próprio. Eu creio que essa é a caminhada da espiritualidade nesse mundo. E eu acho que esse eixo, o eixo da espiritualidade, é o eixo integrador das demais coisas da nossa vida. O nosso caminho emocional, ele parte, como cristãos, desse eixo básico que é a nossa relação com Deus e com a espiritualidade. O nosso cuidado do corpo e das emoções está sempre ligado a esse eixo básico que é a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade. Então a pergunta é: como enriquecer a alma enquanto eu cuido do corpo, não é? Queridos, eu creio que há dezenas de condutos que nós podemos caminhar para enriquecer a nossa alma. Vocês estão aqui hoje de manhã buscando enriquecimento da alma, mas eu queria citar hoje de manhã 3 disciplinas
sobre o enriquecimento da alma, ou cuidado com a alma humana. Robert Foster, no seu livro muito importante, trazido à luz no Brasil na década de 80, e assim que ele chegou, quando eu soube do seu conteúdo, eu comprei. Ele está bem gasto, porque eu de vez em quando faço um uso dele, estou lendo sempre. Ele fala da celebração da disciplina, e ele coloca 4 disciplinas interiores. Eu não vou falar das 4, eu ia falar do jejum também, mas não vou falar do jejum. Vou falar de outras 3 disciplinas que ele coloca como disciplinas interiores da vida cristã, e que nós devíamos procurar estabelecer na nossa vida, nessa caminhada da espiritualidade, nessa caminhada de enriquecer a nossa alma. É interessante que ele fala da disciplina, celebração da disciplina. E queridos, nada conseguimos na nossa vida senão pela disciplina. A palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discípulo. Então o discípulo de Cristo devia ser sempre alguém disciplinado. Disciplinado para as questões do corpo. Ninguém consegue manter uma vida saudável sem disciplina. Queridos, para poder eu e minha esposa nos exercitar 4 a 5 vezes por semana, a gente precisa se disciplinar. A gente precisa ter horário, precisa ter um programa, a gente precisa de disciplina. Mas para a gente também estabelecer um enriquecimento da nossa alma, isso não é feito de qualquer jeito, isso não é feito folgadamente. Nós não vamos alcançar as dimensões que Deus quer que alcancemos fazendo as coisas que são fáceis, não nos disciplinando, sendo pessoas indisciplinadas que são conduzidos pelas circunstâncias e não por um projeto baseado nas suas convicções. Então precisamos de disciplina. Então a primeira disciplina que eu queria considerar com vocês é a disciplina da meditação. A disciplina da meditação. Eu queria pegar aquele salmo que eu comecei a ler e comecei a ver a riqueza desse salmo. Eu queria colocar algumas coisas para vocês. Diz ali Davi, no Salmo 63, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Queridos, esse texto me mostra algumas coisas interessantes. A primeira é que pensar em Deus é diferente de meditar em Deus. Por que eu digo que é diferente? Porque a Bíblia diz que Davi pensa, recorda, mas ele também medita. Ele recorda, ele lembra, ele evoca e ele medita em cima dessa evocação e dessa lembrança. Queridos, meditar é pensar em algo ou alguém e não deixar esse pensamento escapar, é ficar preso nele. Nós usamos muito isso na psicologia. Quando alguém chega muito ansioso no consultório, e eu tive alguns casos, uns 2 casos pelo menos essa semana, inclusive alguém que teve uma crise de ansiedade dentro do consultório, a gente vai ajudar essa pessoa a focar o seu pensamento em alguma coisa. E nós usamos várias estratégias para essas pessoas relaxarem. Então eu coloco elas deitadas no divã, e aí eu começo a falar alguma coisa, eu começo a colocar na cabeça alguns pensamentos para tirar dela o pensamento da ansiedade, aquilo que está preocupando. Então nós fazemos um relaxamento. Ajuda a pessoa a meditar em alguma coisa para relaxar. A psicologia usa a meditação. Se eu perco o sono à noite, eu tenho vários instrumentos, isso é uma coisa raríssima de acontecer, mas quando acontece de eu perder o sono, eu tenho várias coisas que eu faço. Uma delas é meditar, é relaxar, é ficar ali durante uns 15, 20 minutos fazendo um relaxamento, e eu me lembro desse relaxamento no dia seguinte, porque no meio desse relaxamento eu acabo dormindo. Eu faço uma meditação. Sabe, queridos, meditação é uma prática devocional. E nós devemos entender o que é meditar. É uma disciplina do espírito, é uma disciplina espiritual e que enriquece a nossa alma. Mas tem uma outra questão nesse texto que eu acho bem interessante, porque Davi diz que ele tem um foco nessa meditação. Ele diz que ele medita em Deus. Ele medita em Deus. Queridos, a meditação transcendental, que é muito utilizada pelo povo oriental, especialmente pelo budismo, é uma meditação que procura afastar a mente da pessoa de qualquer coisa. Tenta esvaziar o conteúdo da mente. Meditação transcendental.
O cristianismo e Davi estão falando de uma focalização na sua meditação. Ele diz que eu foco em Deus. Quando eu estou meditando, eu medito em Deus. Se ele vivesse nos nossos dias, ele poderia dizer, eu medito em Jesus Cristo, eu medito na Trindade bendita e santa, eu medito em Deus. Essa é uma outra questão bem interessante. A terceira coisa é que eu vejo nesse texto que a meditação tem um antecedente. Porque primeiro Davi lembra de Deus e depois ele medita em Deus. Porque o texto diz, eu me recordo de ti e em ti medito. Queridos, nós só podemos lembrar de uma coisa que conhecemos de antemão. Nós só podemos trazer à nossa mente alguma coisa que antes já estávamos em contato anteriormente. Eu só posso recordar de alguma coisa que entrou no meu coração, que recordar é trazer de volta para o coração. E se eu trago de volta para a minha mente alguma coisa, é porque essa coisa já existia antes. E Davi diz, eu recordo Deus, eu me lembro de Deus. Sabe, queridos, todos nós temos experiências do passado com Deus e com a palavra de Deus. Então, Davi está dizendo que ele pensa em Deus e começa a meditar em Deus. Então, queridos, meditação é trazer Deus para a nossa mente, e só Ele, e Ele somente. É trazer a palavra de Deus para a nossa mente, e somente ela. A nossa mente é frenética, a nossa mente é impulsiva, a nossa mente é galopante, ela é agitada, ela é inquieta, e se nós quisermos pensar só na palavra de Deus e só em Deus, ela vai tentar escapar. Você tem que pegar, trazer como um potro bravio, você traz ela de volta e põe na tua mente. Então você fica ali até você aprender a meditar na palavra de Deus, a ter um texto que ocupa a sua mente, e você se deliciar com esse texto, se transportar para aquela situação, perceber o que ele vai dizendo para você. Queridos, essa é uma experiência que nós precisamos ter para enriquecer a nossa alma, a experiência da meditação, nos lembrando de quem Deus é, do que Ele fez, lembrando de textos bíblicos que nos são caros e entronizando esses textos na nossa mente, gastando um tempo com eles de meditação. Mas Davi diz uma outra questão interessante, a meditação tem um lugar, porque ele diz que ele medita no seu leito. O leito é a cama. Queridos, a cama é o lugar do relaxamento, teoricamente, é o lugar dos sonhos, é o lugar da solitude. Você pode estar até com alguém fisicamente na sua cama, não é? Com a sua esposa, com o seu marido, mas quando você está deitado, você está sozinho. Os seus pensamentos te tomam. Se você tem uma preocupação durante o dia, do seu lado tem alguém que às vezes está até roncando, e você está em contato sozinho com as suas questões. Queridos, as preocupações vêm à noite quando tentamos relaxar. É nesse tempo que as preocupações entram na nossa mente. E Davi está dizendo, é no leito, é na cama, é quando eu estou relaxado na cama, é que os meus pensamentos precisam ser colocados em Deus. Claro, queridos, que nós podemos fazer isso em vários lugares, não só na cama, mas a ideia é de você estar só, em algum lugar em que você esteja absolutamente sozinho, sem contato com ninguém. Ali é o lugar onde você pode meditar, e sem celular também. Isso talvez seja o mais difícil. Em quinto lugar, por fim, Davi também fala da meditação como um estado, em que há um estado necessário para a meditação. Ele diz assim, eu medito nas vigílias da noite. Na cama, não de dia, mas nas vigílias da noite. Queridos, o que significa isso? Sabe o que significa? Algo que nos é muito difícil, é silêncio. Nas vigílias da noite. É muito difícil, no tempo em que nós vivemos, o silêncio da alma diante de Deus. Você vai ali no nosso Olho Copacabana, esquina com o Barata Ribeiro, e você coloca ali o medidor de frequência de ruído, e você vai ver que é um ruído considerado um dos mais altos do Rio. Nós vivemos num mundo barulhento, e nós somos barulhentos, a nossa mente é barulhenta, a nossa fala é muito forte,
nós estamos envolvidos com o ruído e com o barulho, mas Davi está dizendo, é preciso ter um tempo de vigília, como se fosse na vigília da noite, é preciso silêncio. Sabe, queridos, algumas vezes eu fui estudar no mosteiro de São Bento. Os mosteiros são lugares absolutamente silenciosos. Os monges usam a meditação frequentemente, abundantemente. Eu ia estudar no mosteiro de São Bento. Quando eu entrava no mosteiro de São Bento, era um silêncio. Aí passava numa sala, via alguém ajoelhado, rezando, orando. Sabe, queridos, de vez em quando eu estava na biblioteca do mosteiro de São Bento estudando, e ouvi um canto gregoriano que ocupava todo o espaço. Daqui a pouco o canto parava e o silêncio voltava. Era tanto silêncio que um dia eu fiquei preso lá, desfechado a biblioteca, pensando que não tinha ninguém lá. Eu tive que ficar lá chamando, gritando, fazendo barulho, porque eu fiquei preso, porque havia muito silêncio. Queridos, silêncio é uma coisa que nós precisamos para estar perto de Deus. Há pessoas hoje que não dormem sem o barulho da televisão, do ventilador, do ar-condicionado, do som. Eles não conseguem ficar sozinhos consigo mesmos e com Deus. Eles precisam de um ruído. Sabe, Davi está dizendo, é preciso meditar em Deus, mas é preciso um lugar específico, isolado, e precisa de um tempo de silêncio, onde as nossas imagens vêm à nossa mente, onde a solidão nos coloca em contato absolutamente direto com Deus, e quando nós internalizamos essa relação com Deus na nossa experiência da fé. Querido, sabe um subproduto disso? É reduzir a ansiedade. Se você aprende a meditar na palavra e meditar em Deus, se você consegue gastar de 15 a 20 minutos, sabe que de vez em quando eu chego da corrida, quando eu corro de manhã, eu tenho um lugar próprio onde eu vou fazer a minha meditação, e eu fico ali pensando em alguma coisa. Essa semana eu comecei a glorificar a Deus pela salvação, e eu comecei a pensar de onde vem a salvação. Queridos, eu me transportei para o Calvário, eu comecei a pensar em toda aquela cena do Calvário, e eu comecei a pensar no que estava acontecendo ali. Eu conseguia lembrar e perceber na minha mente Jesus na cruz, e homens ali jogando cartas para disputar as vestes de Jesus, absolutamente indiferente. Eu comecei a pensar em pessoas que estavam ali, e que estavam acusando Jesus e dizendo para ele, desce daí se você é filho de Deus. E eu vi pessoas como Maria aos pés da cruz, absolutamente quebrantada. Queridos, essa cena veio de tal maneira à minha mente, que eu comecei a sentir tristeza, e eu pensei, se essa tristeza é fruto da minha compreensão que Jesus morreu por mim sem que eu merecesse. Sabe, queridos, nós somos conduzidos nesse momento de meditação, a gente vai perto de Deus e gasta ali 10, 15 minutos meditando. Eu queria encorajar você a enriquecer sua alma meditando em Deus, meditando na palavra de Deus. Mas temos um segundo. Como enriquecer a alma enquanto cuida do corpo? O segundo eu vou passar aqui, A disciplina do estudo. Olha só o que a Bíblia diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, queridos, uma outra disciplina que enriquece a nossa alma é o estudo, porque o estudo enriquece a nossa mente. Então, pensando no homem integral, a nossa fé, a vida cristã é enriquecida por aquilo que nós lemos, é enriquecida por aquilo que nós estudamos. Agora, será, queridos, que tudo que nós estudamos e lemos é para nossa edificação, é para o enriquecimento da nossa vida? O ponto de toque, o ponto de referência, o ponto de avaliação, o ponto de confronto é exatamente isso. Será que eu estou lendo coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, coisas que são de boa fama? Será que essas coisas é que eu estou em contato nas minhas leituras de cada dia? Elas enriquecem a minha alma? Queridos, onde você encontra leitura que se enquadre nessa moldura que Paulo está traçando aqui? Onde é que você encontra? Em primeiro lugar, indiscutivelmente, é na Bíblia, na palavra de Deus. Você há de convir que nós precisamos estudar a Bíblia. E ler é diferente de estudar. Ler a Bíblia, queridos, é entrar em contato com as letras, com as frases, com os sinais, com os códigos.
e você ler e passar a leitura para diante. Geralmente as pessoas que leem a Bíblia em um ano fazem uma leitura da Bíblia, isso não está errado. Eu entendi em algum tempo da minha vida que eu precisava ler a Bíblia toda em um ano. E eu fiz isso por 8 vezes, não seguidamente, mas eu li a Bíblia durante o meu ministério por 8 vezes durante um ano, toda a Bíblia. Isso não está errado, mas o que Paulo está dizendo é que a nossa mente precisa ser ocupada. E o que ocupa a nossa mente, o que entra na nossa mente, é aquilo que nós estudamos. Queridos, estudar é gastar tempo. Gastar tempo. Olha um problema aí. É gastar tempo com um versículo, ou com um texto, ou com um livro, ou com um tema. É você anotar, é você se confrontar com esse texto, é colocar ele diante da sua vida, é tentar se analisar através dele. Querido, estudar é abrir a Bíblia com a convicção e o anseio de que Deus vai falar comigo. O autor da Bíblia vai falar com aquele que está lendo a Bíblia que ele escreveu para enriquecer a sua alma. A Bíblia diz: escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. O principal objetivo do estudo da Bíblia é a transformação da nossa vida. Mas, queridos, não só a Bíblia, mas precisamos ler outras coisas, precisamos ler outros livros, precisamos ter contatos com boa literatura. Karl Barth, um teólogo suíço, ele disse que o cristão deveria andar com a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Significa, deve ser alguém contextualizado. Não deve ser alguém apenas que lê a Bíblia, mas não contextualiza essa leitura no dia a dia, e que não lê mais nada que possa ajudá-lo a entender o mundo, as pessoas, a história e a si mesmo. Precisamos de boa literatura. Sabe que eles precisam ler outras coisas. E você vai dizer: eu leio muitos livros devocionais. E é claro, isso faz parte da nossa literatura, daquilo que nós lemos. Ler bons livros devocionais, livros que tenham base na palavra de Deus, na experiência das pessoas com Jesus. Mas, queridos, precisamos ler coisas que nos façam entender o homem contemporâneo. Precisamos ler coisas que possam ajudar a nossa caminhada profissional. Eu estou lendo um livro atualmente de um autor americano, até teve em São Paulo recentemente, fundador da psicologia positiva. Ele fala sobre a psicologia positiva. E ele diz como que nós podemos realmente utilizar a nossa mente em algum momento para ficar bem emocionalmente. Por exemplo, ele diz que se você expressa gratidão a Deus 3 vezes por dia, durante 3 semanas, você vai se tornar uma pessoa diferente. Eu descobri isso nesse livro. Isso está em confronto com a palavra, isso está em consonância com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Precisamos ser mais gratos. Onde eu descobri esse exercício? Descobri num livro da minha área profissional. Leia livros que ajudem você na sua área profissional. Leiam livros que ajudem você a compreender a história antiga, a história contemporânea. Sabe, queridos, eu gosto de ler as pessoas, eu gosto de ler biografias. Eu gosto de ler, por exemplo, a biografia da Marina Silva para descobrir as dificuldades que ela passou e como ela conseguiu aprender a ler só na vida adulta e se tornou uma senadora da República do Brasil. Eu li a biografia da Ingrid Betancourt, falando de toda a sua dificuldade em enfrentar um tempo de cativeiro lá na Colômbia, não é? Com as Farc. Ela ficou 2 ou 3 anos presa lá, e ela escreveu um livro contando sua experiência. Eu gosto dessa literatura, biografia. Eu aprendo muitas coisas do que não fazer e o que fazer. Sabe, queridos, precisamos ler coisas que edifiquem, nos instruam e nos mostre o mundo como ele é, o mundo onde nós vivemos e o mundo que temos que levar a Jesus. E a última coisa que eu queria dizer: como enriquecer a alma é com a oração. Meditação, estudo e oração. E eu queria, queridos, falar de um tipo de oração que é muito especial. Eu não tenho dúvida que todos nós aqui cremos na oração e na importância da oração e no poder da oração. Todos nós cremos. Eu tenho convicção que todos vocês entendem que a oração é uma disciplina. Queridos, a primeira dificuldade da oração é que a gente tem que fechar o olho. Entende? Principalmente quando está em público, né?
Você passa aí, vê alguém orando aqui na frente de pessoas de olhos abertos, você fica logo pensando bobagem dele, né? Isso aí é extremismo, né? Porque a Bíblia nunca diz que a gente tem que orar de olho fechado. Isso foi uma criação do homem, né? Para a gente poder ter mais concentração. Mas a gente fecha o olho. Quando a gente fecha o olho, a nossa mente voa. Com o olho aberto, a gente consegue sintetizar e sintonizar as coisas que estão em torno da gente. Mas você fecha os olhos, você devaneia. E aí como é que você concentra na oração? Esse é o primeiro problema da disciplina da oração. Mas todos nós acreditamos que a oração é uma coisa importante na nossa vida, não temos dúvida sobre isso. Mas, queridos, eu tenho uma suspeita que a maioria de nós não utiliza, porque eu utilizo muito pouco isso aí. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto. Estou olhando para aqui porque a letra é bem pequenininha, eu acho que preciso aumentar a minha lente, né? Então, oração em secreto, oração de quarto fechado. Sabe, queridos, algumas características que diferenciam essa oração. Quando você ora no quarto, na oração secreta, só um ouvido ouve a sua oração, é o ouvido de Deus. Se é que a gente pode falar que Deus tem ouvido de uma forma antropomórfica, ou seja, colocando Deus como um ser humano, mas a Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações. Mas ninguém mais está ouvindo a sua oração. Não existe uma congregação, não existe a esposa, o marido, não existe um grupo. Você está orando e só Deus está te ouvindo. Ninguém mais te ouve. Essa é uma característica da oração secreta. Queridos, outra coisa, não há nenhuma influência de pessoas sobre a sua oração. Você não tem ruídos, você procura um lugar em que não tenha ruídos, você tem um silêncio para ouvir Deus falar com você. Søren Kierkegaard, um dinamarquês um dos fundadores da filosofia existencialista, ele diz assim, ele era filho de um pastor, ele diz o seguinte: alguém orava pensando a princípio que oração era falar, mas foi se calando mais e mais, até que afinal percebeu que a oração é ouvir. E queridos, nós não podemos ouvir, não conseguimos ouvir no meio do ruído. A oração secreta é a oração em que nós podemos ouvir a voz de Deus de maneira absolutamente diferente e singular. Eu gosto de ouvir uma música, quando eu ouço uma música no rádio, né? Principalmente música em português, que eu tenho mais facilidade de entender a letra e analisar a letra, eu gosto de ouvir. E uma música que eu gosto é do Gilberto Gil, o título dela é Se Eu Quiser Falar com Deus. Ele diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz. Ou seja, talvez o conhecimento, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a minha voz. Eu vou falar com Deus, mas não é pela minha voz, é pelo meu coração. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que encontrar paz. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que folgar os nós, nó da gravata, nó do sapato, nó do tênis. Eu tenho que ficar absolutamente relaxado. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter mãos vazias. Não tenho nada, as minhas mãos estão vazias. O povo de Israel orava com as mãos abertas para dizer: Deus, as nossas mãos estão vazias, vem encher as nossas mãos com as tuas bênçãos, precisamos delas. Precisa ter mãos vazias. Sabe, queridos, precisamos ficar a sós. Então, essa oração é uma oração absolutamente sincera. Você está diante de Deus, não precisa escolher palavras. Quando alguém vem orar aqui na frente, a gente sabe que tem um monte de gente ouvindo a oração. A gente pode ter a tendência de utilizar os verbos e as concordâncias tudo no seu lugar adequado. A gente tem a tendência, muitas vezes, de escolher palavras enquanto estamos orando. Precisamos, às vezes, interpretar o que estamos pedindo. Precisamos, às vezes, falar coisas que não choquem as pessoas. Mas, queridos, na oração secreta você não tem entraves. Você não tem ostentação, você não precisa fazer uma figuração, você pode chamar Deus de você sem ferir o ouvido dos outros, você pode derramar a alma, chorar, sorrir, reclamar, mostrar a sua angústia, a angústia da sua alma, sem escandalizar os outros, porque é só você e Deus, Deus e você. Quando é que precisamos usar essa oração secreta?
especialmente para um tempo de angústia pessoal. Aquelas questões que nós não queremos tornar pública nem para a esposa, nem para o marido. Aquelas questões que nós queremos primeiro resolver com Deus. E queridos, nós vamos entrar no quarto e no silêncio nós vamos deixar Deus falar com a gente. E a gente está com o ouvido para ouvi-lo. E a gente realmente não tem qualquer dificuldade de estar ali no jardim do segredo, no jardim secreto, no jardim da oração, para receber aquilo que Deus tem para nós. Sabe? Se você tem uma angústia pessoal e alguma coisa que você tem que resolver e não sabe como, vá para o jardim secreto, vá orar na sua interioridade, vai derramar sua alma diante de Deus, no silêncio do seu quarto. É interessante que a palavra quarto ali era um depósito, porque era o único lugar da casa nos dias de Jesus em que o judeu colocava uma tranca. A casa não tinha tranca na porta de entrada, as janelas não tinham tranca, nenhuma saída da casa tinha tranca, mas dentro da casa tinha um depósito, ali tinha uma tranca. E aí ele diz assim, vá para o depósito, se tranque lá, lá é o lugar onde você pode se trancar. Queridos, precisamos enriquecer a nossa alma. Jesus tinha uma grande decisão para tomar. Jesus passou uma noite sozinho, orando, falando com o Pai, porque ele tinha que escolher os 12 apóstolos. Ele foi para o jardim secreto, e várias vezes Jesus foi isso, saiu do burburinho, saiu do convívio, deixou os discípulos para lá e foi para um lugar, sozinho, para falar com o Pai dele e nosso Pai. Queridos, essas são as disciplinas que nós precisamos utilizar enquanto nós cuidamos do corpo. Mas agora vamos terminar então falando como cuidar do corpo. Como cuidar do corpo enquanto enriquece a sua alma. Eu queria chamar aqui o Rômulo, Dr. Rômulo, meu filho. Ele é médico anestesiologista e também é nutriendocrinologista funcional, trabalha com medicina integrativa. E ele atualmente está também com consultório aqui na Siqueira Campos, em Copacabana, além da Barra. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre 5 pontos que eu queria colocar para vocês, para a gente terminar, falando como cuidar do corpo enquanto enriquece a sua alma. Já sabe como enriquecer a alma, como cuidar do corpo. Bom dia, tudo bem? O pastor Silas me mandou esses 5 pontos, me perguntando o que você acha desses pontos. Eu falei, nossa, são fundamentais para a nossa vida. E talvez se nós sairmos daqui de hoje com esses 5 pontos relacionados ao nosso corpo, talvez a gente vai precisar menos de médicos e a gente vai ter uma saúde um pouco melhor. E ele colocou um primeiro ponto que eu achei muito interessante, né? O sono, não é? É o primeiro? Durma bem. E a gente vive numa epidemia de pessoas que dormem mal. Quantos aqui tem algum problema para dormir ou alguma questão no sono? Isso, bastante. 40% da população brasileira dorme mal. Os estudos mostram isso, e as mulheres talvez durmam um pouco mais. Isso é verdade? Os homens, por outro lado, roncam um pouco mais. Mas definitivamente temos dormido menos e pior. Mas será que o sono é algo importante? 1/3 da nossa vida nós vamos passar dormindo. O senhor tem quantos anos, pastor Silas? Pode falar? Posso. 66. 66. Bem vividos. 22 anos da vida dele. 22 anos. Sabe o que é passar 22 anos numa cama? Foi o tempo que ele passou na cama dormindo. Isso não é exclusividade dele, é de todos nós. Ficamos esse tempo dormindo. E o sono é importante? Claro, os fisiologistas hoje mostram que quando a gente dorme mal, a gente tem uma propensão a desenvolver vários tipos de doenças e não valorizamos o nosso sono. Aumentamos a incidência de hipertensão e diabetes e recentemente vimos que quando dormimos mal, liberamos o hormônio chamado grelina, que nos leva a ficar um pouquinho mais obesos. Ou seja, o sono é fundamental para a nossa vida. É o momento onde o nosso cérebro vai se reorganizando. As informações que estamos ouvindo agora aqui serão processadas de noite. A nossa memória é estabelecida durante um sono. E o que fazer para dormir melhor? O pastor Silas acabou de falar vários pontos aqui na abordagem dele, mas eu vou colocar 2 pontos interessantes.
crie um ritual para ir dormir. Nós não criamos isso, nós simplesmente vamos escovar o dente rapidamente, numa luz bem acesa, e vamos deitar. Comece a abaixar os motores e se direcione para a sua cama. Crie um ambiente para dormir. O quarto é um lugar precioso para a gente dormir. Não é lugar para comer, não é lugar para trabalhar, não é lugar para fazer outras coisas que nos tirem essa tranquilidade. VTV. E esse era o próximo ponto que ele já me adiantou. Desliguem todos os aparelhos possíveis, né? A gente sabe da influência da luz. Um LEDzinho do ar-condicionado ou do DVD influencia no nosso liberação de melatonina e isso atrapalha o sono. Evite alimentações muito grandes e bebidas que levem um estímulo para ficarmos acordados. E principal de tudo é o silêncio e a luz. Mais silêncio e menos luz podem promover um sono melhor para a gente e a gente poder evitar vários tipos de doença. Durma bem. Durma bem me lembrava um negócio assim, espiral, que a gente botava para matar mosquito. Lembra disso? Quando eu botei durma bem ali, eu pensei nisso. Mas é verdade, você precisa dormir bem sem mosquito também, não é? Durma bem. Queridos, eu coloquei um versículo ali: Deus dá sono àqueles que Ele ama. Por que pessoas têm insônia? Não é um desejo de Deus. Deus dá sono. Deus dá sono a quem Ele ama. Você é amado de Deus, Deus dá sono a você. Por que você não está dormindo? Porque Deus não está dando? Não é. Queridos, quando chega um paciente no consultório com problemas emocionais, eu pergunto: você está dormindo? Porque problemas emocionais e sono têm tudo a ver. Pessoas que não dormem bem têm problemas emocionais. Pessoas que têm problemas emocionais não dormem bem. Então eu procuro ajudar com algumas orientações, e se no final das contas não está funcionando, procura um psiquiatra, vai tomar um hipnótico ou tomar um ansiolítico, que é a última coisa que deveria fazer. A gente deveria tentar todas as outras coisas possíveis para a gente relaxar e conseguir dormir. Mas, queridos, Deus dá sono. Por que Deus dá sono? O Dr. Rômulo já disse: porque nós temos necessidade. Deus não nos daria uma coisa para deixar a gente apagado durante um tempo. Ele dá sono porque Deus só dá coisas boas para a gente. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Então o sono é uma dádiva que vem do alto para nós. Sabe, queridos, temos necessidade. Eu me lembro que eu tinha muito problema com trovoada quando eu era criança. Graças a Deus eu não trago esse trauma. Hoje eu ando sem nenhum problema. Mas há duas situações, eu não vou falar aqui para não gastar tempo, mas eu tinha medo de trovoada. E eu era pequeno e eu queria ir para a cama dos meus pais. E às vezes ia mesmo quando começava barulho de trovoada. Meu pai me pegava pela mão, voltava para a cama comigo, e ele então começava a dizer: filho, eu queria que você repetisse comigo alguma coisa que eu vou te dizer. E ele dizia assim: repita, em paz. Eu repetia: em paz. Também me deitarei. Eu dizia: também me deitarei. E dormirei. Eu dizia: e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. Ele fazia eu repetir isso, e ir embora para o quarto dele, e às vezes eu continuava com medo lá, não é? Mas ele queria me dizer o seguinte: Deus quer te dar sono. Deus dá sono aos seus amados. Cuide do seu corpo e durma bem. Bem, esse segundo ponto é algo muito do nosso cotidiano. Mas, desde que o mundo é mundo, temos o estresse. O estresse é uma resposta nossa, do nosso organismo, para algumas situações, uma resposta da nossa parte emocional. Eu fico pensando que lá no Éden, pastor, Adão e Eva passaram por estresses. Vamos comer aquela fruta? Não vamos? Come você, Adão? Não, come você, Eva. E a serpente: come logo e tal. Enfim, que estresse que eles estavam passando. O estresse é inerente à nossa vida, não tem como. Existe um lugar, talvez que não tenha estresse. O cemitério, ali as pessoas não têm nenhum tipo de estresse. Vocês já passaram no cemitério? Eu costumava andar no Jardim da Saudade, a minha avó mora lá perto. E lá é uma tranquilidade. Ninguém está preocupado com nada. Então nós não temos para onde fugir. Nós temos que estar lidando com o estresse. Mas o importante de tudo é o manejo do estresse. É como vamos lidar, como vamos responder a tudo isso. Por quê? O estresse, apesar de ser uma questão
do cunho emocional, ele traz várias repercussões para o nosso corpo físico. As pessoas mais estressadas e submetidas a estresse grandes tendem a desenvolver mais problemas circulatórios, hipertensão, diabetes, problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade e de depressão. O estresse, então, acaba trazendo várias repercussões para o nosso corpo. E por isso, talvez seja importante nós aprendermos a manejar, a lidar melhor com o estresse que estamos inerentes a ser submetidos. E como fazer isso? O sono, acabamos de falar. Se temos um sono bom, nós estamos menos estressados no dia seguinte e mais propensos a lidar com as questões do estresse. O exercício físico, a alimentação, algumas terapias cognitivas, isso tudo ajuda a manejar o estresse. Mas eu queria dar uma dica para vocês, algo que mudou a minha vida no manejo do estresse. Isso não é místico e nem é do budismo, mas é uma simples respiração. Nos dias atuais, os estudos mostram que nós não estamos respirando de forma adequada, e isso gera também estresse. E sempre que você estiver se deparando com alguma questão de estresse, respire de 5 em 5. 5 segundos inspirando, conte até 5 e expire 5 minutos. 5 segundos. Isso não é nada místico, é simplesmente físico e fisiológico. O nosso coração fica aqui no meio, entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Quando a gente enche o pulmão, ele abraça o coração, diminui a nossa frequência cardíaca e nos deixa um pouquinho mais tranquilo. Inicialmente, eu precisava ficar fazendo isso por vários minutos, mas hoje, quando eu me deparo com alguma situação de estresse, eu simplesmente encho o meu peito e isso me gera um pouquinho mais de tranquilidade. Esse é o manejo do estresse. Isso pode evitar várias questões, associado a outros pontos que provavelmente nós vamos abordar também pela frente. Eu geralmente falo para os pacientes o seguinte: dicas para manejar o estresse, além da que o Rômulo colocou. Aprenda a dizer não quando você não quer dizer sim. Não ponha o seu trabalho acima das suas necessidades pessoais. Busque descansar e relaxar em feriados, finais de semana, férias. Não esqueça que a Bíblia fala do Shabat, que era o sábado e que é o domingo, e que para nós precisa ser um dia de descanso. Shabat quer dizer descanso. Pratique alguma atividade física constante. Os psiquiatras hoje estão indicando isso. Caso possa, delegue responsabilidades, inclusive em casa aos seus filhos. Não faça tudo por eles. Aprenda a comer a refeição saboreando o alimento e descansando o garfo, ao invés de ficar segurando o garfo enquanto mastiga. Solte o garfo e quando trouxer o garfo para a boca, olhe a comida, vê a cor do alimento que você está comendo, ponha na boca, mastigue devagar e ponha o garfo de volta e fique esperando terminar de mastigar para pegar novamente o garfo. Não fique com a mão no garfo e outro no copo. Procure não levar trabalho para dentro de casa e para os seus tempos de descanso. Agora, ouça o que Paulo diz: não andeis ansiosos, poderia ser estressados, não andeis estressados por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Querido, tudo começa na mente. Nós cremos na mente, a gente não crê no coração. O coração é um músculo. A nossa fé em Jesus é da mente. Nós aceitamos a nossa caminhada com Jesus pelo que acreditamos, pelo que está na nossa cabeça. Precisamos fazer a nossa mente repousar e relaxar diante das tensões. Paulo diz: oponha-se ao estresse com oração, porque a palavra antes é uma palavra grega, alá, que significa confronte-se com isso, coloque alguma coisa contra esse estresse, contra essa ansiedade. E o que ele diz para colocar? A oração. Segundo, prove a paz de Deus na vossa mente e coração. Queridos, eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto novamente essa semana para falar para os irmãos, eu fiquei pensando, porque a palavra diz assim: Deus guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. A palavra tom, no grego, significa na dimensão de Cristo. É como se você entrasse no útero e ficasse lá dentro novamente sentindo paz
paz de Deus em seu coração. Experimente isso. Sabe, queridos, eu quando abraço a minha mãe, com 90 anos, toda semana eu estou com ela, pelo menos alguns minutos, ou às vezes algumas horas, e fico ali abraçado com ela, eu sinto como se eu estivesse novamente no útero. Sabe, você vê quando o bebê sai do útero? Aliás, eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã, hoje a gente tira a fotografia do bebê no útero, só falta ele fazer assim para a gente, né? Ele está tão vivo que em algum momento ele vai fazer assim, e a gente vai estar dando a Deus, já já a gente se encontra, tá? Mas quando o bebê sai do útero, ele sofre estresse, ele vem para a luz quando estava na escuridão, ele vem para o frio quando estava no quentinho, e ele é tirado para o barulho quando estava no silêncio, ele sofre estresse e começa a chorar. Ele queria dizer talvez, quero voltar para lá. Sabe, queridos, precisamos perceber essa face materna de Deus, esse jeito mãe de Deus que nos abriga com paz, que nos coloca... Vamos imaginar isso dentro do útero dele novamente para a gente ficar num lugar de conforto. A Bíblia diz que até a mãe que amamenta o seu filho pode abandonar, mas Deus é mais do que uma mãe, porque Ele nunca abandona. E o salmista diz que Deus nos recebe como a galinha, abafa os seus filhotes com as suas penas e coloca debaixo das suas asas. Assim Deus nos conforta e nos ampara. Queridos, precisamos experimentar essa paz de Deus no confronto com o estresse. Muito bem. Se eu fizesse uma oferta para vocês de uma medicação, uma pílula aqui na minha mão, e eu começasse a ler a bula dessa pílula falando, essa pílula melhora hipertensão, se você tem pressão, ou diminui a probabilidade de você ter hipertensão, diminui a probabilidade de você ter ataque transitório isquêmico, diminui a probabilidade de você ter diabetes, diminui a probabilidade de você ter câncer, diminui a probabilidade de você ser obeso, melhora os padrões de ansiedade, melhora os padrões de depressão, melhora a sua imunidade, melhora o seu pensamento, te dá mais clareza de pensamento. Será que essa seria uma medicação bem vendida? Óbvio, todos nós gostaríamos. Essa medicação não existe e nunca vai existir. Não existe a possibilidade da gente substituir algo que é fundamental para a nossa saúde. Exercício físico é algo que não podemos substituir por nada. Alimento, medicações, enfim, nada consegue. Nenhuma pessoa deixaria de se beneficiar com o exercício físico. Não existe idade, qualquer movimento que se estabeleça vai gerar algum benefício para o nosso corpo. Um dos pontos que eu vejo mais se estudando é da parte psicológica e da influência do exercício na psicologia. A ansiedade é um dos fatores que tem sido mais combatidos com o exercício físico. A medicação chamada clonazepam, ou Rivotril, é a medicação vendida aqui no Brasil mais do que no mundo inteiro. O Brasil é o maior consumidor de Rivotril. O Rivotril, ele simplesmente aumenta os níveis de GABA, um neurotransmissor produzido no nosso cérebro para nos deixar um pouco menos ansiosos. E a gente tenta resolver um pouquinho com essa medicação. E você sabe o que o exercício físico faz? Aumenta os níveis de GABA. Te deixa um pouco menos ansioso. Ou seja, exercício físico é algo fundamental. Nós costumamos falar no Movo que quando Deus nos desenhou, Ele nos desenhou para o movimento, nossas articulações, nossos músculos. E isso é fundamental para que a gente desenvolva uma vida. A única pessoa que se beneficiaria de exercício físico é aquela pessoa que não quer ser mais saudável. Ou seja, um estímulo muito interessante para cuidarmos do nosso corpo e desenvolvermos uma atividade física. É evidente que tem pessoas que talvez tenham dificuldade de fazer atividade física, não é? Por problemas de motricidade ou por outros problemas quaisquer. Mas realmente a atividade física fez uma diferença na minha vida. E um texto que me motivou muito, e o livro que eu escrevi sobre Corra para Viver, nós temos esse livro aí, ele foi inspirado nesse versículo: correi de forma que alcanceis o prêmio. Então existe uma corrida, e Paulo está falando aqui sobre a corrida da vida cristã. E ele compara essa corrida da vida cristã com a corrida que a gente faz, que os corredores faziam naquele tempo.
E para correr precisa se preparar. Então precisamos estar preparados para a gente poder realmente viver a vida no aspecto físico e assim como viver no aspecto espiritual. Eu e minha esposa fazemos exercício de 4 a 6 vezes por semana. Às vezes eu faço 6, porque faço no sábado também, quando eu estou em Macaé. Queridos, a atividade física produziu o seguinte na minha vida: ajuda-me a ser mais disciplinado. Sempre começo a minha atividade física com oração, e quando eu corro, termino com meditação. Planejo melhor minha vida, tenho mais disposição e saúde, fico ao lado da minha esposa enquanto me exercito, que é uma coisa maravilhosa. Me sinto forte para novos desafios. Outro dia eu fui num lugar e pela primeira vez na vida eu fiz uma coisa que eu tinha muito medo de fazer. Estou me sentindo corajoso e fiz um rapel, desci 150 metros numa corda, numa pedra. Eu tenho foto disso. Depois, naquele dia, naquela ocasião, eu falei assim, eu vou conseguir fazer uma tirolesa. Já tinha ido nesse lugar e não tinha tido coragem, mas agora eu tenho coragem. E desci numa tirolesa de 1 quilômetro, que sai lá em cima da mata e chega lá embaixo num rio. E ainda fiz um arvorismo a 70 metros de altura, andando em cima de cordinhas assim. Sabe, queridos, eu me sinto desafiado a essas coisas. Estou pensando em pular aqui de asa delta. Estou pensando, sozinho não, claro, né? Mas, queridos, a disciplina física, a atividade física me encoraja, me dá força para desafios novos. Me sinto mais forte e bem-humorado, pergunta minha esposa. Minha pressão e colesterol estão controlados. Sou mais feliz, estou mais pronto para servir o dono do meu corpo. Sabe, queridos? Então, vamos procurar cuidar do nosso corpo e coma com qualidade, né? Esse assunto, na verdade, é um assunto que despertou todo o meu desenvolvimento para a área de saúde, verdadeiramente saúde. Eu era um médico exclusivamente voltado para a área de doenças, só sabia tratar de doenças. Hoje em dia, o meu anseio, meu objetivo maior é desenvolver saúde. E eu ouvi uma frase assim que eu fui despertado para isso, que dizia assim: quando a dieta está errada, a medicina não funciona. Mas quando a dieta está correta, você não vai precisar da medicina. A alimentação tem sido um dos maiores fatores que influenciam a nossa vida no sentido do nosso corpo e da nossa saúde. As pessoas me perguntam qual é o órgão que é mais acometido e o que tem gerado mais problema na nossa saúde. E eu costumo falar que é a boca. 75% das doenças mais prevalentes no mundo poderiam ser evitadas se tivéssemos um padrão alimentar um pouco melhor. E quando eu falo de padrão alimentar, é estarmos nos voltando um pouquinho mais para os alimentos que Deus nos forneceu. Isso é uma regra básica. Um ponto importante é nós evitarmos os extremismos. Nós estamos vivendo num mundo de muitas informações. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E nós, médicos também, ficamos às vezes um pouco perdidos em tamanha informação. Mas uma dica básica e importante em relação à alimentação, e que eu tento orientar mais os meus pacientes, é justamente isso: tentar buscar mais verdadeiros alimentos. Algo que você não precise abrir, algo que você possa descascar, algo que você não dure tanto tempo na prateleira. As pessoas costumam brincar que quanto mais tempo alguma coisa dura na prateleira, menos tempo você tem de vida, porque existem vários conservantes dentro daquilo que vão influenciar na sua vida. E aí, talvez, existam vários assuntos que a gente poderia abordar em relação à alimentação. Mas eu gostaria que vocês soubessem que é uma atitude nossa que pode modificar as nossas perspectivas de doença e cura e que devam ser priorizadas alimentos verdadeiros e mais naturais em prol dessa avalanche de produtos industrializados que estamos sendo submetidos a nos alimentarmos e tem gerado essa grande quantidade de doenças. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, comam para a glória de Deus. Evidentemente, você quer entender por que Paulo ressalta a comida e a bebida, você lê os capítulos anteriores desse texto de 1 Coríntios, você vai entender por que ele está se referindo à comida.
porque havia problemas com a comida lá naquela igreja, naquela cidade, então, em Corinto. Então, é preciso você entender que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Há 8 meses atrás, mais ou menos, eu atendi um paciente no consultório com 32 anos, um engenheiro da Petrobras em Macaé. E ele vinha com um quadro de depressão, muito medo com a situação da crise da Petrobras, medo de ser demitido, medo de acontecer uma mudança na empresa, medo de alguma coisa acontecer, e ele entrou em depressão por causa da sua impotência diante daquela situação. Ele veio para o consultório. Quando eu recebi no consultório, começamos a tratar, e eu percebi que ele tinha sobrepeso. Ele era uma pessoa mais pesada do que eu acho que ele deveria para a altura dele, numa avaliação inicial. E dentro do processo eu falei sobre a importância da atividade física, de uma alimentação saudável, porque eu acredito que isso é importante para a vida emocional, como o Rômulo falou. Então, queridos, eu orientei, aconselhei, ele realmente começou a fazer uma atividade física, mas no dia 6 de dezembro, 7 horas da manhã, eu estava me preparando para ir para o consultório. Eu recebi um telefonema da esposa dele dizendo: olha, o Pedro teve um infarto fulminante ontem e morreu. Queridos, eu fiquei chocado com aquilo. Ele tinha um histórico familiar desfavorável, que o pai dele é safenado, filho único. Ele tinha alguns picos de pressão, mas ele não tinha uma disciplina para atividade física e muito menos para alimentação. Sabe, queridos, eu comecei a atender a viúva. 2 dias depois da morte dele, a esposa descobriu que estava grávida, primeiro filho. E aí eu comecei a atender, essa semana mesmo eu atendi. E sabe, queridos, quando ela chegou no consultório, ela tinha 2 sentimentos. Um de tristeza. Como que eu vou ser mãe de uma criança sem pai? E ele ia fazer 33 anos no dia 17 de janeiro. E sabe, queridos, o sentimento dela era tristeza. Mas ela tinha um outro sentimento que estava gerando culpa nela, ela estava com raiva dele. Ela disse: eu tenho uma raiva muito grande dele. Aí eu falei assim: mas por que você tem raiva dele? Porque ele não te ouviu, dirigindo para mim, e não me ouviu. Ele não parou de forma nenhuma com o estilo de vida que ele vivia. Ele ia para a academia, mas ele não tinha disciplina. Então eu tenho raiva porque ele me deixou viúva e vai deixar meu filho órfão, porque ele não se cuidou. Queridos, eu coloco essa questão aqui porque nós estamos colocando importância da gente cuidar da nossa vida física. Precisamos atentar para as informações que nós estamos recebendo. E queremos terminar então dizendo o seguinte: beba água. Eu queria chamar o João Batista para vir aqui, ficar do meu lado aqui, que ele vai dar uma palavrinha para vocês dentro da mensagem. Beba água. Bom, esse é um outro ponto para finalizar, e acho que é de extrema importância e bastante negligenciado. 2/3 da nossa superfície do mundo é coberta por água. Da mesma forma que o nosso corpo, 2/3 é a composição de água, o nutriente mais abundante no nosso corpo. O nosso cérebro, 80% é água. Imagine como que é um cérebro desidratado. É um cérebro irritado, é um cérebro que não dorme bem, é um cérebro que não tem estímulo para se alimentar. O nosso centro regulador da fome e da sede são muito próximos, e a gente muitas vezes acha que a gente está com fome, mas na verdade nós estamos com sede. 8 copos de água, pelo menos de 200 a 300 ml, seriam interessantes. Perdemos naturalmente 2,5 litros mais ou menos de água por dia, e temos negligenciado demais a ingestão de água, o que acaba por alterar completamente o nosso metabolismo, nossas articulações, nosso coração, nosso pulmão e nosso cérebro. Ou seja, a ingestão de água, algo extremamente negligenciado, deve ser algo que a gente deveria dar um pouco mais de atenção, para que o nosso metabolismo tenha um equilíbrio ideal para não desenvolvermos doença e estarmos mais saudáveis. Jesus disse: dá-me água. Jesus disse: dá-me água para beber. A mulher samaritana no poço de Jacó. Queridos, tudo que eu leio na Bíblia agora tem a ver com mova, né? Dá-me água. O Filho de Deus tinha sede. Deus na terra precisava de água.
Queridos, não precisamos de água só porque temos sede, precisamos de água para viver bem. Um homem pode ficar dezenas de dias sem comer, mas só pode ficar 3 dias sem beber água. Água é muito importante. Eu gosto do texto de Ezequiel 47, que diz que sai um rio de água do templo e por onde passa vai curando. Água que cura, águas terapêuticas, águas curadoras, lá de Ezequiel 47. Queridos, a água tem esse poder curador. Precisamos então beber água. Vocês sabem que eu compro 52 litros de água por mês. Eu tenho um galão de 7 litros em todo lugar que eu estou. Eu tenho um galão de 7 litros no consultório, um galão de 7 litros no meu escritório, lá na minha casa. Onde eu estou mais tempo, eu tenho lá um galão de 7 litros e vou consumindo. Eu compro 52 litros de água por mês e bebo toda essa água e mais um pouco. Por quê? Porque o Dr. Rômulo, que é o meu médico particular, tem me encorajado a beber de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Eu tento, não consigo chegar lá não, mas eu tento. Sabe, queridos, em 1985, no dia 21 de abril, sabe o que aconteceu dia 21 de abril de 1985? Ninguém aqui sabe? Tancredo Neves morreu. Mas o que tem a ver isso? Porque no dia 21 de abril de 1985, eu tive uma crise renal fabulosa. Fiquei caído na rua, em cima do carro assim, crise renal. Queridos, durante vários anos da minha vida, tive várias crises renais. Uma tive na véspera do nascimento da minha neta. Um dia eu tive uma crise renal em casa, eu sempre entrava embaixo do chuveiro, deixava a água quente cair nas minhas costas e tome água para ver se expelia. E geralmente expelia, graças a Deus nunca precisei operar. Um dia eu estava lá, bebi água e a dor não passava, e água quente nas costas, e água na garganta, e não passava dor. Eu disse, bem, não adianta, tem que ir para o hospital. Peguei o carro, quando estava indo na Avenida Amaral Peixoto para o hospital, de repente eu senti aquele alívio, assim, caiu, saiu. Aí eu voltei em casa, urinei e a pedra caiu lá. Eu vi até o barulho dela. Queridos, depois que eu comecei a beber água e fazer alimentação e atividade física, desde 2009, nunca mais tive uma crise renal. Nunca mais. Queridos, precisamos realmente obedecer. Terminamos aqui